Maravilhoso dia, Edu. Seja muito bem-vindo. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tô aqui na Zona Sul de São Paulo, aqui tá um clima bem agradável. Você também é da Zona Sul, né? Eu moro no Campo Belo, perto do aeroporto aqui. Ah, legal. Estamos aqui perto. Olha só, né? Nesse mundo de quase 8 bilhões e uma imensa territorialidade, eu tô aqui do ladinho, eu tô na Berrini. Berrini, famosa Berrini. Vou te falar, mudou bastante. Em tempos de pandemia, poxa, eu morei uns 10 anos na Moca, aqui em São Paulo, e uns 7 anos em São Bernardo do Campo. E faz um ano, mais ou menos, a gente mudou, e eu conheci a Berrini de outros tempos, né? De um tempo mais tumultuado, mais movimentado, e é impressionante como que ela tá diferente, como que ela tá se transformando, né, nesse novo modelo híbrido de trabalho. Imagino que tenha acontecido muita coisa por aí. Bacana. Bom, o pessoal tá chegando aqui, Edu. Eu vou fazendo a tua apresentação ao longo aqui do nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu vi um pouco do teu trabalho, não conhecia de fato, Edu, e eu fiquei muito interessado, principalmente pela tua experiência, pela tua praticidade na questão de resiliência. E aí, para alinhar, eu vou te colocar aqui de moderador também, Edu, se a gente precisar subir o pessoal. É um bate-papo, eu trouxe algumas perguntas aqui e toda a audiência que está aqui nos assistindo pode subir para fazer perguntas também. Acho que dá para explorar contigo dois aspectos que eu gosto bastante, que é o lado mais pessoal, como a gente ter resiliência, sermos pessoas mais resilientes nos relacionamentos, na carreira, mas dá para explorar, Edu, que você também tem um conhecimento muito grande no mundo corporativo, então como as empresas serem aí mais resilientes, com uma liderança e equipes melhores preparadas, tá bom? Tá ótimo, eu acho que eu gosto muito do Clubhouse quando as pessoas fazem perguntas, sobem, né, assim a gente pode trabalhar com as necessidades, né, os interesses. Então eu estou à sua disposição aqui para que a gente, sei lá, se você quiser fazer qualquer pequena abertura aqui, eu posso falar um minuto do conceito. Eu gosto muito de definir o conceito, sabe, André? Porque hoje muita gente, tem um cara chamado Nassim Taleb, que escreveu um livro chamado Antifragilidade. Sim, famoso. E ele detonou a resiliência, então as pessoas acham que resiliência é só aquela ideia de sofrer pressão, de que o resiliente não cresce, de que o resiliente não só volta só ao estado natural, e toda a história de resiliência conta exatamente o contrário, né? Conta de um ser que se fortalece, que cresce, que se antecipa e que constrói iniciativas estratégicas para alcançar os seus propósitos, né? Então, eu acho que, se você quiser... Eu acho que é um bom ponto de partida. Eu acho sim, Edu, é um bom ponto de partida. Bom, aqui já fica o convite para levantarem a mão, clicando aqui embaixo, na parte de baixo do aplicativo, tem uma mãozinha, é só levantar. Bom, eu vou brincar aqui, Edu. Eu estou em algumas salas de moderadores do Clubhouse, tem sido uma experiência incrível. Então, para quem tem deficiência visual, esse tipo de coisa, a gente acaba comentando um pouco da foto, né? Para a pessoa que está ouvindo se imaginar e associar a pessoa, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o André Sanches, eu tenho cabelo mais arrepiado, estou com uma foto aqui com um sorriso de um ouvido ao outro, e aqui eu estou usando terno, de uma época da qual eu fui presidente da São Paulo Turismo. E eu tô com o Edu Carmelo, que tem um sorriso incrível, fantástico, um brilho no olho, um cabelo crespo aqui, e também tá super bem vestido aqui, de cinza, um colete cinza, uma blusa aqui mais azul, é isso, Edu? É isso. Legal. E aí, justamente assim, o ponto de partida aqui acho que é a desconstrução, né? Quando a gente olha a resiliência lá do latim voltar atrás, da física que a propriedade dos corpos de apresentarem o retorno à forma original, tem muitas pessoas que estão ainda pensando que o mundo vai voltar ao normal, né? Então tem muito se debatido aí em termos de quando voltarmos ao normal, como se fosse voltar ao que era antes, e nunca mais vai voltar. Então acho que é bem oportuno, Edu, a gente trazer desconstruir, acho que é bem bacana desconstruir esse conceito, né, que o Taleb trouxe, e aí a gente já vai emendando aqui nas perguntas e nessa nossa jornada. Tá bom. Bom, então vamos pensar da seguinte forma. Hoje, né, desde o ano de 2000,
desde o ano de 2000, não é 2015, não é 2010, é 2000. Desde o ano de 2000, nós já estamos na terceira geração de resiliência. Quem estuda resiliência sabe que existem 3 gerações. A primeira geração estudou a resiliência como se a gente definisse uma única palavra, seria manter-se no jogo. A palavra é manter-se. Então, os estudos vieram lá do Havaí, lá da Edith Grothberg, em 1950, que já se falava como que crianças que viviam em estados de pobreza mantinham-se sãs, né? Mantinham-se vivas, inteligentes. É um estado de sobrevivência, Edu? É sobreviver mesmo? Não tem a ver com sobrevivência. É um estado de fortalecimento do ser diante de altíssima adversidade. Tá. Não significa sobrevivência. Sobrevivência, por exemplo, é quem estava no campo de concentração e que não poderia sair dali. Essa é uma questão, ou seja, estou num estágio precário e ainda eu sou escravo de um sistema. Isso é sobrevivência. Essas crianças, como se a gente vivesse na favela, elas estavam ali, não tinham fatores de proteção e mesmo assim elas tinham o que a gente chama de locus de controle, elas tinham discernimento, elas cresciam, elas tinham humor, elas tinham inteligência, elas se desenvolviam. Esse é o primeiro estágio, manter-se. O segundo estágio, mais ou menos por volta de 1980, quando entra a psicologia, entra um cara chamado Martin Seligman, e aí ele traz um outro sentido, ele traz o sentido de recuperar-se. Por quê? Porque ele estava fazendo um estudo maravilhoso lá dos soldados que iam para a guerra, e depois que voltavam para casa, eles não conseguiam mais se adaptar àquilo. Então eles precisam fazer um trabalho de recuperar o seu estado anímico, o seu estado psicológico, para dar conta de um outro tipo de vida. A terceira geração, por volta de 2000, ela vai dizer, pera lá, calma. Na primeira e na segunda geração, o sujeito, ele na verdade é um objeto da circunstância. Então, entra uma onda, entra uma guerra, detona a vida dele, ele tem que fazer alguma coisa. Não, isso é pouco. Vamos olhar, vamos sair, porque todos nós estávamos presos na definição do Thomas Young, que é o que você acabou de dizer. Quando a gente fala voltar ao estado natural, isso veio lá do Thomas Young, que era engenheiro e que emprestou o conceito para falar de materiais elásticos, né? Então, se você está em cima de uma ponte e a ponte balança, não fica preocupado, fica tranquilo, porque ela denota este grau da ponte. Só que teve um problema, porque aí todo mundo começava a usar metáforas terríveis para isso. Não sei se você lembra, assim, seja como ponte, seja como silicone, seja como bambu. A do bambu é a mais clássica para mim, no mundo corporativo eu ouvi muito. A ideia é que eu sou capacho, eu tenho que estar lá. Então meu chefe fala, isso aqui, eu falo assim, chefe, isso aqui tá errado. O chefe dizia, não, seja resiliente, aguente, né? Tudo isso foi pro saco, com todo respeito. Quando vem a terceira geração, ele fala, peraí, não pode ser objeto da circunstância, não pode ser voltar ao estado natural, esse é um conceito físico, não tem a ver com o humano. Aí eles foram para a etimologia. Na etimologia está escrito resilier. Cilier, olha que bonito, André. Cilier significa saltar, estar impulsionado para. E esse re não é de para trás, é de novamente, como reunião, como reencontro. Então, na etimologia, que pega o ser como um todo e não vê o ser como um objeto da circunstância, nem muito menos como um objeto físico, na etimologia ele está dizendo, este ser resiliente é aquele que está impulsionado para. Então, traz um atributo na terceira geração onde ele se torna o protagonista, ele não se torna mais o objeto da circunstância. E o que é bacana é que esse salto, Edu, remete que não tem volta, é um salto que não tem retorno. Acho que conceitualmente é muito bacana. Então, de todos eles, todas as gerações falam, existe um ser que cresce, que se fortalece e que a terceira geração vai falar sobre antecipar cenários e construir iniciativas estratégicas que gerem soluções a partir desses cenários. Resumindo, para as pessoas poderem perguntar, existem 3 tipos... Hoje, o ideal era a gente chamar de resiliências. Existem 3 tipos de resiliência, vamos assim dizer. Existe a resiliência... Então, vamos supor, você está na onda lá, vem uma grande onda que você nunca viu na vida, né? Você está no mar lá. Então, a onda te dá o caldo e você consegue se manter nela e consegue chegar na praia
sem afogar. Número 1, manter-se. Na segunda situação, a onda vem e te dá um caldo, te esfola, e aí você sai da praia e consegue se recuperar daquilo e volta, né, para poder nadar depois. Na terceira geração, você vê a onda se formando. Por quê? Porque você tem um propósito, você entrou no mar para brincar, você ia lá surfar bem. Então, na terceira geração, você se antecipa a essas ondas complexas e treina, se fortalece, se prepara para pegar essas grandes ondas de oportunidades. Então, eu só queria marcar isso como abertura para que as pessoas possam conversar, porque essa questão da antifragilidade, os caras falam, não, o resiliente não cresce, o resiliente não fortalece, o resiliente só volta ao estado natural. Nada disso. Desde 2000 a gente já usa a resiliência estratégica. Então você antecipa cenários, você fareja trabalhos, você está como um ser protagonista. Né? Então, assim, por isso que eu pergunto, e agora o que eu faço com a pandemia? Gente, espera um pouquinho. Se você entende as 3 resiliências, se você diz, por exemplo, quando teve a pandemia, muitas empresas, muita gente não tinha um e-commerce. Tá? E aí o que aconteceu? Teve resilientes que em 3 meses, do nada, construíram um e-commerce. Olha que interessante. Teve resiliente que demorou 6 meses, que perdeu tudo, que buscou de novo. Olha aí é o recuperar. E teve resiliente que antes da pandemia já tinha preparado o seu e-commerce. Então tem aquela frase, né? A arca estava pronta. Né? Noé construiu a arca antes de chover. Olha que sacada, antes do dilúvio. Então a gente gosta muito de falar dessa terceira geração, de antecipar. E fica atento que tem um monte de gente boba que vai te dizer para você seja elástico, seja ponte, seja silicone. Já passou essa geração. Você é um cara muito mais estratégico na complexidade, você não é objeto da circunstância, você é o surfista que está pegando as ondas de 10 metros e que tem toda a competência, que tem que criar competência para poder surfar e criar oportunidades na complexidade. E Edu, eu encaro muito como os níveis de maturidade mesmo, esses 3 níveis, né? Eu gosto bastante quando eu falo de agilidade, o mindset, cultura, ou assessments que a gente faça nas empresas para ver como que elas estão do ponto de vista de maturidade. Eu vejo esses 3 pontos que você comentou muito como níveis de maturidade mesmo, de resiliência. É o primeiro onde eu tenho muito pouca consciência, até o terceiro que eu estou preparado, eu estou no mar, eu tenho um propósito, eu vou surfar, virão ondas, claro, talvez venha tsunamis, faz parte, é a questão do risco, mas eu sei um pouco, eu estou preparado melhor para o jogo, né? E Edu, em geral, a resiliência, ela está mais associada a essa capacidade de risco, ao lado mais negativo, ou também muito mais do lado de oportunidade, um lado mais positivo, de estar preparado para aproveitar oportunidades? Se você vai para fora, eu tive a oportunidade de fazer imersão de inovação no Vale do Silício 2017, no Vale 2018, em Dubai 2018, Israel 2019. Quando você vai para fora, eles não usam esse conceito que a gente usa, o conceito passivo de resiliência. Olha que interessante. Talvez seja até uma cultura nossa que gosta de passividade. Não existe. Se você pegar, por exemplo, você pode pegar o meu livro, mas você pode, se você escrever resiliência McKinsey, por exemplo, resiliência Deloitte, você vai ver que as empresas usam o conceito de resiliência completamente diferente do que ficou esse conceito da física. Então, quando a gente está lá fora, o conceito de resiliência já está na terceira geração. Aqui no Brasil ainda tem muito de primeira geração. E agora? Vamos ser resilientes, vamos suportar, vamos pensar. Não, já foi. Então, os caras usam resiliência como uma estratégia competitiva. O que significa por que a gente fala de estratégia? Eles usam resiliência para estar muito mais ligado a uma startup, ou seja, então eu estou antecipando cenários, eu estou, por exemplo, descobrindo questões dos meus clientes, eu estou desenvolvendo produtos rápidos. Então a resiliência está muito ligado a uma proatividade, uma estratégia de proatividade, do que uma passividade, que é o que tem muito aqui no Brasil. Por exemplo, então a gente estava num projeto, tive a oportunidade de conhecer um projeto
E do que eles falam de resiliência? Eles falam de antecipação. Então, olha que bacana, teve até vou contar rapidamente a história, que o cara falou assim, olha, eles estavam tanto pensando em antecipação e inovação, e tinha um cara que comprou uma comida para o cachorro numa loja, tá? E aí quando ele estava lá, ele pensou, né, assim, ele percebeu que a comida ia acabar e ele pensou, puxa, eu preciso comprar comida. Aí veio um WhatsApp para ele, falou assim, como é que você tá? Tudo bem? A comida do seu cachorro tá acabando, não tá? Se você quiser comprar agora, clique aqui. Se você quiser comprar amanhã, a gente te avisa, tá? E aí o cara fala assim, como é que o cara adivinhou que eu tava precisando sensacional do cachorro, né? Ele não adivinhou, ele tem uma estratégia de antecipação, ele tem uma estratégia de resiliência. Quando o cara foi lá, comprou a comida, ele anotou ali, botou no CRM do cara e ele fez uma análise, né? Bom, vai demorar, sei lá, 30 dias, 28 dias, sendo mais preciso, né? Vai demorar 28 dias e a gente antecipa, e quando ele pensar em comprar, a gente já passou para ele. Então, e não precisa ser nenhum mágico, né, Edu? É certeza que a comida não ia acabar no dia seguinte e também não ia durar um ano. Então tá bom, você tem uma métrica ali, uma curva normal, esperado 30 dias, pronto, facinho. Então, por isso, e a gente fala muito que a resiliência é prima da agilidade, né? Por isso, mas para você ter esse pensamento antecipatório, para você ter resiliência estratégica, você precisa sair dessa bolha passiva de ficar esperando as coisas acontecerem. Né? Por exemplo, eu estou só dando um exemplo de resiliência na descoberta e desenvolvimento de clientes. A resiliência para gerar produtos de forma rápida e consistente é uma das coisas que a gente mais usa hoje. Tá? Então, tudo isso só para simplificar. Lá fora, quando se fala em resiliência, ela está muito ligada à inovação e agilidade. Aqui, quando se fala em resiliência, ainda fica com essa ideia de, puxa, precisamos suportar, precisamos nos recuperar. Talvez porque a gente tem uma cultura mais passiva do que ativa mesmo. Mas, vamos colocar as pessoas aí para perguntar. Eu vou comentar o paralelo, Edu, e aí eu já vou abrir aqui uma pergunta para a Cris. A Cris também tem feito aí um trabalho incrível no RH, tornando aí um RH mais ágil. E o que eu queria comentar? Quando eu tive uma passagem no compliance como diretor de riscos e sempre olhando todo mundo olha, né, risco do lado negativo, do lado passivo, do lado de só se precaver para uma desgraça, né? E desculpa o francês, é uma merda esse pensamento, é um pensamento muito pobre, porque você perde o outro lado da moeda, que é o da oportunidade. E que fazendo esse paralelo que você trouxe, ao lado de ser ativo na resiliência, é o lado de buscar essas oportunidades, de estar muito melhor preparado, de antecipar inovação, criatividade. Então, eu adorei esse paralelo aí, Edu. Vou abrir aqui para a Cris. Quem quiser, fazendo um pequeno reset aqui da sala, a gente está com o Edu comentando sobre resiliência. A gente já desconstruiu a resiliência e quem quiser aqui aproveitar, levanta a mão, a gente vai subindo aqui para esse bate-papo com o Edu. Pode ir lá, Cris, pode perguntar. Oi, bom dia, meninos. Edu, meu querido, eu sou muito suspeita para participar de uma sala com o Edu, né? O Edu é, para mim, uma pessoa, uma referência, assim, né? Eu, toda vez que tenho alguma dúvida no que diz respeito à resiliência, liderança, eu tô sempre atrás dele, porque é muito gostoso ouvi-lo, né? Eu brinco que a gente tem que ligar até aquela SAP para às vezes entender o que ele está falando, que ele vai tão além das nossas expectativas que a gente acaba aqui tendo que pedalar. Mas, bom, André, é um prazer estar aqui com você. Toda vez que eu puder, eu sim participo, né? Com a maior cara de pau, porque aqui eu mais aprendo do que falo qualquer coisa. Eu sou a Cris Santos, eu tenho uma empresa de gestão de negócios e pessoas para o mercado, dedicado ao mercado de academias, né, mercado fitness. E assim, eu realmente me dedico a entender e a ajustar, né, o comportamento das pessoas para os negócios andarem de uma maneira mais saudável, né? E eu gosto muito da fala do Edu, quando ele diz que a resiliência, parece que existe, né, essa cultura do que tem que estar tudo ruim para depois ficar bom, sabe? E que a gente tem que aceitar tudo, né? Eu acho que a gente não tem que aceitar tudo, eu acho que a gente tem que ter uma certa calma, uma certa lucidez para lidar com tudo isso, que realmente está tudo muito complicado, né? E eu acho que muito mais do que pessoas que estiveram preparadas lá atrás e que agora estão conseguindo sair dessa, eu acho que não tem muito essa regra, né? Eu acho que quem se manteve mais lúcido talvez seja mesmo
a palavra, né? De entender tudo isso que está passando e ter nisso, né, uma oportunidade de crescimento, né? Uma oportunidade de fazer algo para sobreviver, né? E poder ser solidário nesse sentido. Eu queria fazer uma pergunta para o Edu. Eu posso, né, André? Claro, deve. Edu, meu querido, é o seguinte, ó, uma vez, eu não sei se vou sair um pouco, mas eu queria trazer essa questão da resiliência talvez para lideranças, né? Eu tenho ouvido muito, né, essas pessoas provocarem os líderes, né, para que eles sejam servidores, para que os líderes tenham que trazer enfim, carregar essa carga, né, arrastar o boi nas costas. Eu tenho ouvido essas coisas e eu não quero trazer nenhum tipo de opinião, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a esse percentual de envolvimento, de engajamento da liderança para poder apoiar a equipe a sair de tudo isso. Como que está o papel da liderança nesse sentido? Não sei, eu penso que está muito pesado para a liderança. O que você acha, Edu? Cris, rapidamente, né? Hoje a gente fala muito da resiliência como um fenômeno. Então, o que é o fenômeno? Existe o agente estressor, existe o talento, as competências dos talentos, e existe o sistema de apoio. Então, uma organização que é resiliente, ela não só fortalece os talentos, mas ela fortalece a cultura, os processos, os sistemas, porque não adianta pedir resiliência para o talento e não deixar ele trabalhar, não deixar ele fluir, não dar orientação para eles. Então, por exemplo, em 2020, o que a gente percebeu? Eu fiz mais de, 60 palestras na pandemia, trabalhando com mais de 60 empresas. Então, o que a gente percebeu? O líder, ele sofre bastante, né? Porque ele também ele está na resiliência número 1. Ele está tentando suportar, ele não tinha resiliência nível 3, ele não estava antecipado, ele não estava preparado, ele não sabia lidar com a complexidade. Isso é uma questão que vai ficar cada vez mais forte. Nós, como cultura, tendemos a pesar, né, o papel do líder, isso que você falou, né? Porque nós, como cultura, ainda somos uma cultura passiva. Então, a gente quer um líder pai. Então, tem que ser o pai, o líder é o servidor, o líder tem que fazer tudo. E, obviamente, isso pesa um pouco para o líder, porque o líder, ele tem o seu papel, ele tem o seu poder, mas, por exemplo, se você tiver uma cultura ruim, se você tiver processos ruins, se você tiver sistema ruim, sistema organizacional ruim, isso pesa ainda mais para ele. Ao mesmo tempo, ele tem essa responsabilidade de cuidar de liderança. Então, por exemplo, né, o que a gente viu? A falta de resiliência. As pessoas foram rapidamente para home office, e aí tinha 7.000 reuniões, cada área demandava uma coisa, e aí o cara tinha lá 20 tarefas e ele não sabia qual era a mais importante. E quando ele ligava, então isso já demonstra uma falta de autonomia estratégica da equipe. E quando ele ia lá falar com o líder para saber o que ele tinha que fazer, o líder também não sabia. O líder não dava alinhamento, o líder não dava priorização e o líder não dava apoio. Claro, eu estou generalizando, estou dizendo aqui 75% da liderança brasileira. Então, e aí, quando o líder não faz o seu papel bom, aí o RH tem que ficar criando atividades sintomáticas, né? Então, os caras estão com saúde mental abaixo, vamos dar um curso de resiliência, vamos dar mindfulness. Eu sempre falo, cara, isso é sintomático, não é a causa. Resolve a causa, e aí a causa, nesse sentido, grande parte é da liderança, no sentido de que, cara, dá o norte, cara, apoia, cara, vai ouvir, mas eu não sei usar o Zoom, cara, aprende, você não pode deixar sua equipe fora, sem atualização, por causa que você não sabe usar o Zoom, o Teams, né? Então, o que a gente tem visto como é que a gente corrige isso? Corrige não só pedindo resiliência de suporte de primeira geração lá na ponta. Então, o líder também tem que ser resiliente, a cultura tem que ser resiliente, o sistema tem que ser resiliente. A gente tem muito a aprender nisso. Agora, esses 25% que foram resilientes na pandemia, o que é que você via? Você via ajustes rápidos. Você viu que, o cara falou, gente, tá difícil aqui, mas vamos fazer o seguinte, dessas 10 tarefas aqui, não vou te cobrar 10, vamos fazer as 2, as 3 mais importantes, vamos neste foco. Quando você tiver alguma dúvida,
tem a segurança psicológica, você sabe que eu estou aqui para te ajudar, então pode me ligar, pode me organizar, e eu posso também não saber, e a gente pensa juntos, mas eu estou te dando, é aqui que nós vamos, faz isso aqui primeiro, e eu vou te dar suporte, né? O André sabe muito bem, no ágil a gente tem um mindset maravilhoso, que não é ficar cobrando performance das pessoas, mas o líder precisa retirar o máximo de obstáculos para que essas pessoas possam trabalhar. Então, o líder, grande parte da liderança ainda é comando e controle. E quando veio a complexidade, eles piraram. Eles não souberam trabalhar, porque eles não tiveram essa resiliência. Então, o bom líder hoje não é ficar lá melhorando, tentando cobrar resultado, mas é o cara que olha o processo, como é que está acontecendo. E se ele percebe que tem obstáculos que está impedindo a equipe de trabalhar, de ter saúde mental, ele retira, ele não dá um somebody love. Então, respondendo, ao mesmo tempo que ele tem uma responsabilidade, não pode cair essa responsabilidade nele. Por isso que a gente tem trabalhado muito de melhorar a maturidade da equipe também. Eu gosto da frase, só para terminar, eu gosto da frase da Pat McCord, da Netflix, né? A Netflix tem um conceito maravilhoso que é liberdade com responsabilidade. Então ela tem a frase que eu amo, que ela fala assim, aqui na Netflix nós não queremos adultos que gostam de ser tratados como criança. Então eu gosto demais, por quê? Porque a resiliência, o que ela faz? Ela melhora a maturidade das pessoas. Então vamos desenvolver as pessoas como adulto, maduro, responsável, que é assim que é em Israel, para que as pessoas possam, né, enfrentar ou suplantar a complexidade com maturidade, com responsabilidade e com inteligência coletiva. Edu, e você comentou um ponto importante da agilidade, né? Esse líder aí mais resiliente, ele fez o que o ágil pede, ele inspecionou, viu que precisava ajuste e foi lá e adaptou, né? De forma bem simples, claro, mas é o que o mindset ágil, essa cultura ágil acaba pregando. Perfeito, é isso mesmo, né? Ou seja, você olha de fora para dentro. Então, olha, porque a gente fala que é primo, né? Que são primos, né? Eu como resiliente, estou olhando os sinais de oportunidades, ou quem sabe até de perigos, né? Então, eu estou olhando de fora para dentro. Eu não estou na minha salinha, olhando os resultados, olhando os relatórios que vem do meu PowerPoint. Não. Depois, eu diminuo o ciclo de inspeção, que é a grande sacada do ágil, tá? Eu não vou demorar um ano. Trabalho, né? Eu faço ciclos de redução sprint de um mês, de 15 dias, justamente sempre me perguntando, né? Estamos na direção certa? O que a gente está fazendo é o que realmente o cliente quer? Estamos no timing adequado? Isso é um mindset ágil maravilhoso, né? Porque aí você vê o princípio de resiliência atuando, né? Não espero chegar a onda e tentar me mover aos 45 minutos do segundo tempo. Não, eu já saquei. Quando você pensou na comida do seu cachorro, eu já saquei, entendeu? Eu vou emendar uma pergunta, Cris, aí na sequência a gente abre para Carolina e para o Flávio, e para quem quiser aqui também levantar a mão, a gente tem mais 30 minutos de conversa com o Edu. Pode agradecer, Cris. Edu, super obrigado, viu, pela sua generosidade na resposta, sempre tão legal, né? A gente só queria tirar da frente essa ideia de que para tá bom precisa tá ruim, né? Eu acho que a coragem de ser imperfeito, que a Brené Brown traz pra caramba isso, né? Eu acho que a gente nesse momento pode dar um passinho, não para trás, mas um passinho pro lado, né? Pra gente poder também olhar para cada uma das nossas necessidades, né? Independente de qual posto a gente ocupa, né? Porque nesse momento a gente está mais querendo se ajudar, né? Ter aquela corrente de fortalecimento, né? Para a gente poder passar por tudo isso, trocando inclusive ideias como essas aqui. Beijão para vocês. Beijão, Cris. Beijão, Cris. Brigadão. Mundo vulnerável da Brené Brown, mundo do José Luiz Tejon, mundo de incômodos também, né? Bacana. Edu, na linha do que a Cris comentou, a gente está falando de lideranças, né? Aí nas empresas, no corpo ali executivo, tático, gestores, coordenadores. Acho que o resiliente, eu tenho uma imagem aqui de uma árvore balançando, eu balança, mas não cai, né? Então a gente quer pessoas
que sim, estejam ali agarradas numa árvore, que a árvore balance, que ela caia, mas que a pessoa continue ali firme e forte, né? Tem algum teste, Edu, que dê para saber de uma pessoa o quanto é a capacidade de resiliência dela? E aí, óbvio, para ajudar gestores, assim como a Cris, assim como tem outros, tem bastante gente aqui do mundo corporativo que eu sei que trabalha com RH, por exemplo, algum tipo de teste para saber, para que ele aplique no funcionário, ou algumas percepções que o gestor, que o líder tenha, para ele entender, poxa, esse cara aqui ele balança, mas não vai cair, eu quero esse cara do meu lado aqui. Oi, André, existe, acho que, se não me engano, que eu conheça, deve ter mais, mas que eu conheço, existe 3 testes americanos muito bons, da turma da Grothberg, da turma do Seligman, e aqui no Brasil tem a Sociedade Brasileira de Resiliência, e a Sociedade Brasileira de Resiliência aplica um teste de resiliência, tanto para o aspecto pessoal como o aspecto corporativo, entendeu? E aí eu sei que ele está super acessível. Se você procurar a Sociedade Brasileira de Resiliência, teste de resiliência, o da Sociedade Brasileira é reconhecido, você pode fazer o trabalho. Agora, sempre com todo o respeito e amor do mundo aqui, sempre muita atenção quando você for fazer esse tipo de coisa, para ver qual é a configuração. Olha, você mesmo, engraçado, né? A gente falou aqui e você usou a metáfora da árvore, do firme, mas não cai. As metáforas boas não são metáforas de objetos. As metáforas boas são metáforas de pessoas. Então, essa é uma questão super importante. O teste, muitas vezes, ele está com o mindset da resiliência de manutenção e de suporte e manutenção. Preste atenção, né? Porque o que a gente está usando hoje é resiliência estratégica. Então eu não quero saber o quanto você aguenta a porrada, eu quero saber o quanto você está antecipando oportunidades, criando projetos, conversando com relacionamentos. Então, se você for fazer algum teste, preste bem atenção se ele não está drivado, se o drive dele não é um drive de passividade. Prestar muita atenção, porque o que você precisa não é só o drive de passividade, o que você precisa é se perguntar, como está o meu projeto? Eu tenho um bom projeto? Eu estou fazendo um trabalho de descoberta de novos clientes? Eu estou fazendo um trabalho de relacionamento com os novos clientes? Eu estou usando a antecipação para descobrir novos cenários? Eu estou usando a antecipação para descobrir necessidades reais e necessidades futuras dos meus clientes? Em quanto tempo eu estou levando um projeto? Sabe, aqui brasileiro, Israel, cara, era uma loucura. O cara teve uma ideia de manhã, testou ao meio-dia, à noite está lançando. Aqui o cara teve uma ideia de manhã, postou na internet. No outro dia ele teve mais uma ideia, postou na internet. Ele vai postando intenções, mas não vai fazendo o projeto. Quando você vê, o projeto dele, que poderia ser feito em um mês, está demorando 4 meses. Olha a resiliência aí. Então, não muito obrigado pela pergunta, porque a questão fundamental é, antes de fazer qualquer teste, se pergunte qual é a configuração do teste, entendeu? Porque senão você pode ficar preso nos suportes, no quanto você coisa, se você tem isso, tem aquilo, mas o trabalho de resiliência estratégica, né, que é antecipar, pensar estratégico, criar alternativas, descobrir produtos que ninguém está descobrindo, e na maioria das vezes não estão nos testes, tá? Show! Não, perfeito. E o exemplo da metáfora mesmo, te mostra, Edu, e com toda a transparência e humildade, que eu estou engatinhando nesse tema, sou apaixonado. A hora que você aceitou o convite de estar aqui com a gente, eu explodi o coração aqui de felicidade. Muito obrigado mesmo. Vamos engatinhando e aprendendo, claro. Carol, pode abrir o microfone para fazer uma pergunta aí, ou de agilidade, ou de resiliência. Fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, André. Tudo bem? Bom dia, Edu. Todo mundo que está aqui com a gente também. Edu, sou sua fã, né? Você sabe disso, te acompanho bastante, aprendo demais com você, demais mesmo. Estou sempre realmente ali olhando a parte de liderança, enfim, experiência do cliente, já fiz seus cursos, já li seus livros também. Enfim, realmente uma inspiração para todos nós. Obrigada aqui pela oportunidade, me sinto num bate-papo, né? A parte boa do Clubhouse é isso, né? A gente consegue ficar próxima das pessoas que a gente realmente admira, né?
E pegando um pouquinho o gancho, né, que a Cris falou sobre liderança, hoje eu sou líder numa companhia, né, estou como líder numa companhia, e até o que o Edu falou, né, eu achei muito engraçado, assim, porque eu fui me vendo, né, passando um filme na cabeça. Porque eu fui para o home office rapidamente também, vivi o cenário do e-commerce, né? Trabalho numa startup, então fui fazendo mudança nas sprints, fui fazendo várias mudanças aí também, então eu fui me enxergando, né? E eu brinquei muito que o ano passado o líder que tem controle se matou, né? Porque realmente, assim, é o líder que pensa e vive controle não consegue mais liderar em home office. Né? Então e aí muita coisa aconteceu, eu vi muitas coisas acontecendo em volta de mim também. E o que eu achei muito importante, Edu, que você considerou, para pegar o gancho para a pergunta, é sobre a questão do foco, né? Realmente nunca foi tão importante a questão do foco e deixar os indicadores, as metas, né, claras. A gente trabalhou aqui também muito com o OKR, funcionou muito bem nesses pontos, né? E aprender a fazer boas perguntas. Eu acho que se o líder não consegue fazer boas perguntas, ele não consegue facilitar caminhos, né? E tem horas que a gente aprendeu que o menos é menos e tem hora que o menos é mais também, né? Então acho que é entender ter esse feeling aí para entender e enxergar esses pontos. E aí eu passei por uma transformação que eu vou aproveitar para perguntar, que é sobre preparar novos líderes, né? Quando você tá ali na liderança e você entende esses pontos e tudo mais, é uma coisa. Quando você passa no pipeline, né, ser líder de líderes e prepará-los para que eles continuem aí com uma cultura de liberdade, autonomia e também a confiança, né, é muito delicado esse processo, né? Você tem que ajudar os seus líderes a facilitarem os processos, mas é um trabalho aí delicado em que você, em alguns momentos, entra para ajudar e em alguns outros momentos você precisa que essa pessoa continue facilitando esse caminho e aprenda isso. Além de indicar os seus cursos, Edu, que eu já fiz, inclusive. O que você hoje me traz de dicas para esse preparo desses novos líderes que geralmente já vem enraizado aí, né? Às vezes eles já são líderes também, mas já vem enraizado essa cultura realmente de controle, de, enfim, né? Ter que estar ali realmente ali o tempo todo, né? Então, o que você hoje me traria aí como líder de líder? O que você me daria de dicas? Obrigado, Carol. Muito obrigado. Imagina. Então, vou tentar ser bem sintético, porque daria uma outra sala só para falar sobre isso, né? Mas, veja, quando você entra... O problema que eu chamo da cultura paternalista que a gente tem é que ela mantém a média performance. Ela mantém os medianos médios e o gente ruim, ela beneficia a gente ruim. O que a gente tem visto hoje na complexidade é o seguinte: então vamos supor que eu sou líder, vamos supor que a sua empresa descobriu um novo nicho, uma nova estratégia. Aí a gente fala assim, gente, vamos mudar a estratégia aqui. Vamos para a França, porque nós vamos capturar novos clientes para este novo produto. Isso é resiliência estratégica. Eu já sei onde vai, eu já sei o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Aí eu, como um líder visionário, falo, bacana, show de bola. Vamos lá, gente, vamos para a França, novos clientes, novos produtos. Temos uma semana para chegar lá, vamos em frente. Aí faz toda aquela história, pronto, deu o go live. Chegou na quarta-feira, você diz assim, deixa eu dar uma olhadinha como eles estão, né, para ver se está todo mundo, se chegou já a 80%. Quando você vai olhar a sua equipe, tem um no México, tem um na China, tem um na Amazônia. Aí você fala, cacete, será que eu não fui claro? Aí foi o que a Cris falou. O cara disse 7 vezes que era lá, o OKR estava claro. Mas o OKR é extremamente importante. Mas o que a gente percebe? Nós vamos olhar o lado real do humano. Não é o congresso de RH onde tudo é bonito. Qual é o lado real do humano? Os engajados que você tem, eles já estão lá, já chegaram na França, já estão conversando com novos clientes, já estão vendendo novos produtos. O não engajado é aquele que você tem que ficar tem um pouco mais treinando ele, capacitando, gerando discernimento estratégico, porque ele não faz sozinho. Enquanto você diz uma vez para o engajado, vamos para a França, novos clientes, produtos em uma semana, ele já foi. Você não precisa dizer 2 vezes. Mas para o não engajado,
você precisa dizer, porque ele não tem toda essa questão cognitiva. Você precisa olhar e fazer o que a gente faz no Ágil, né? Precisa inspecionar. Né? Não adianta dizer, eu vou ter 100% de certeza que o não engajado estará na França. Não vai perguntar isso no sábado, vai perguntar isso na quarta. Então, para o não engajado, você precisa orientar um pouco mais, ter mais proximidade, ajudar, fazer com que ele tenha autonomia estratégica, porque ele ainda é muito... Ele faz o que faz, ele faz bem. Mas se tem uma novidade, se tem uma mudança de complexidade muito rápido, se tem algo muito ágil, ele não dá conta. E aí você tem, só para facilitar aqui, aí você tem o não engajado, né? Que você falou, vamos para a França, ele está no México, ele foi de classe executiva, ele está dançando mambo, e aí você fala, o que você está fazendo no México, caraca? Aí fala, não, sabe o que é que eu pensei aqui, que seria bom ter um cliente aqui, velho, antigo, que não gera nada, mas eu quis passar aqui nada, ele quis fazer qualquer outra coisa. Então essa ideia bonita de que a gente precisa gerar propósito, porque só o propósito, só o amor vai levar todo mundo para a França, cara, você sabe que não vai. Então o que a gente diz? Nós precisamos de líderes que jogam xadrez, não que jogam damas. Essa ideia de engajar igual, comunicar igual, treinar igual, ela não está funcionando na complexidade. Então um líder singular, um líder estratégico, é esse líder que vai jogar damas. Então, para o engajado, eu disse e apoio e remunero ele muito bem, né? Porque eu estou criando densidade de talentos. Para o não engajado, eu treino, eu apoio, eu faço um pouco mais de mentoria para ele subir de maturidade. E para o não engajado, eu faço isso até o segundo capítulo. Então, se eu treinei, se eu orientei, se eu capacitei, se eu engajei, se eu fiz de tudo e deu 3 meses e ele não cresceu ainda, então eu disponibilizo ele para o mercado, entendeu? E aí, só para juntar com a pergunta da Cris, não dá para ser mais o líder herói que quer salvar todo mundo. Não tem isso em Israel, não tem isso em Dubai. Tem uma relação, que é o que a Netflix faz bem, tem uma relação adulto, maduro, responsável. Essa ideia de ficar dando 10 mil cursos para os caras, e os caras não fazem, né? Tem aqui o Flávio que sabe muito bem disso, e aí não tem gestão de consequência, aí fica assim, não faz mais sentido. Tá? Então, a minha dica é OKR, OKR, OKR. Né? Dá muito alinhamento, dá muita priorização, e vai trabalhando essas pessoas à medida que eles têm interesse. Se hoje você não tem interesse em trabalhar, para mim, eu já descarto. Mas o cara tem, às vezes, uma capacidade cognitiva que ele não está entendendo. Então, eu vou ajudando, dando suporte, dando mentoria, para que ele, ao mesmo tempo, aumente a maturidade e aumente o domínio das novas competências para surfar essas ondas complexas. Espero ter respondido, Carol. Respondeu sim, Edu. Muito obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigada mesmo. Eu continuo te acompanhando aqui, para aprender bastante. Obrigada pelo espaço, gente. Valeu, Carol. Flávio, pode já emendar uma pergunta, aproveitar aqui, a gente tem mais uns 15 minutos, tem a pergunta tua e do Carlos, acho que dá para encaixar mais uma pergunta aqui. Valeu, André. Você não me conhece, mas eu te conheço através do Edu, que é um amigo de longa data. Adorei a discussão que eu estou ouvindo até agora, em especial a Cris foi muito feliz na questão dela, e em especial a resposta do Edu também, como sempre. Edu, a minha pergunta é bem objetiva. Você acredita, eu tenho utilizado há alguns anos, na verdade tem aumentado, o uso do sistema holocrático. Você acredita que o sistema holocrático, quando você implementa esse modo, né, modus operandi na empresa, ele ajuda de alguma forma a desenvolver um pouquinho mais o que vocês estão falando, a resiliência ágil? E isso eu te falo por uma simples questões. Uma é que o famoso PLD, né, People Learn by Doing, as pessoas tendem a aprender mais quando elas estão expostas ao ambiente que permite o aprendizado. E segundo é a permissão ao erro, né? E o sistema holocrático, ele, bem ou mal, você tem que errar e corrigir, errar e corrigir. Então, eu gostaria de saber o que tu pensa sobre o sistema holocrático e o desenvolvimento da resiliência ágil. Obrigado. Ô, Flá, muito bom dia, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela pergunta. Meu amigo Carlos Júlio aqui, que é um mestre, né? Ele pode contribuir também com isso. E o que eu sinto? Se você faz uma comparação entre empresas que estão na nova economia digital,
Você pega as grandes, né, como Amazon, como Face, como Apple, e todas essas que já estão na nova economia digital, elas são, por natureza, empresas centradas no cliente. Então, o que significa que elas saem de um contexto onde a tomada de decisão fica lá em cima, né, numa grande hierarquia, e para dar conta da necessidade de boas entregas, essa tomada de decisão, ela precisa estar capilarizada até a ponta, né? Por isso que tem empresas que dizem, vamos trabalhar com ownership, vamos pensar como dono do negócio, mas quando você pensa em customer centricity, né, que tem muita gente que trabalha aqui, quando você está na nova economia, o timing de capturar as necessidades do cliente, né, que a gente chama de listen, learn and delivery. Então, o timing para ouvir o seu cliente, aprender sobre o cliente e devolver um delivery, uma entrega de um produto, de serviço, está ficando muito mais rápido. Tanto que a gente fala que inovação já não é mais, inovação já virou commodity, né? A grande sacada é a velocidade na qual você faz essa inovação. Então, por que a gente fala da holocracia, né? Não que a gente quer tirar os líderes, mas assim, a gente precisa reduzir a organização para que o fluxo de informação e o fluxo da tomada de decisão seja ágil, né? Então, sabe quando a gente reclama da burocracia por causa disso, né? Eu vou visitar um cliente que eu preciso visitar porque senão eu vou perder a conta, né? Aí eu vou, pego um dinheiro, compro a passagem, chego lá em 3 horas. Tem empresas que para você visitar, você tem que pedir uma autorização para o financeiro, que só para ganhar a passagem vai demorar 20 dias. Pronto, já perdeu a conta. Né? Por quê? Porque tem 7 pessoas tendo que dar o aval para isso. É claro que o contexto são diferentes, mas eu acredito, eu diria que acreditar não é a palavra, mas assim, a minha constatação é que quanto mais você conseguir gerar autonomia estratégica, né? Decisão estratégica, não é qualquer decisão, mas a gente chama aqui gerar discernimento estratégico, que as pessoas têm por exemplo, a Carol falou, né? Eu tenho uma noção muito clara de qual é o meu OKR, de como eu contribuo, como eu gero impacto, e no meio da confusão toda, eu tenho clareza para tomar boas decisões em nome da empresa para os nossos principais clientes. Então, para mim, ela funciona bastante. Por quê? Porque ela reduz todos esses atritos que impedem os talentos de poderem tomar boas decisões. Então, olha que interessante, só para terminar e querer passar para o meu amigo Júlio aqui. Olha que interessante. Deixa eu ver qual é, eu dar o exemplo aqui, para não parecer, para não machucar ninguém. Mas aqui no Brasil, a gente ama dizer empoderar pessoas, precisamos empoderar pessoas, o RH adora essa palavra. Eu falo que absurdo. Se você vai um pouquinho para fora, né, você não dá poder para as pessoas já têm o poder. Ela já tem o poder. Tudo que você tem que fazer é eliminar todos os obstáculos para que ela possa fazer o que possa. Agora eu falo sobre isso, tá? Eu às vezes parece chato, mas não. Agora a moda é a segurança psicológica, né? Vamos dar o poder para as pessoas falarem o que elas... Mentira, você não dá poder, para com isso. Você tira todos os obstáculos para que aquela pessoa possa fazer o poder. Então, todo mundo tem o poder de falar. Eu tenho o poder de falar para o meu chefe que ele está errado. Só que eu não falo. Então aí tem uma barreira. Então a mentalidade da holocracia é maravilhosa justamente por isso, Flá, né? Porque eu não fico cuidando das criancinhas para elas fazerem as coisas. Não, eu dou a liberdade e puxo a responsabilidade. É isso que a gente fala sempre. E aí o que acontece? Você cria uma cultura organizacional onde as pessoas respeitam, se responsabilizam e tem tanto alinhamento estratégico, como a Carol falou, tem tanto OKR, que ela pode tomar uma decisão lá na ponta como se fosse um CEO, porque ela tem autonomia estratégica. Você quer complementar, Júlio? Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos aqui nessa jornada ágil, né? Então, sabe, Edu, o que efetivamente me sinaliza, e aqui eu peço até as minhas desculpas, talvez, pela moçada mais jovem, sempre é uma característica
do Clubhouse, é assim, nada disso é novo, Edu. Nada disso é novo. Se você pegar os estudos e o excelente livro do Garrett Morgan, Imagens da Organização, lá no Imagens da Organização, que é um livro que deve ter pelo menos uns 30 anos, ele já descreve as metáforas que representam as empresas, os diversos tipos de organização, começando no que ele chama de empresa-máquina, até indo lá o que ele chama de prisão psíquica. E se você viajar por essas 9 metáforas que ele tem lá, você vai perceber que muito do que vocês estão colocando aqui, a questão de como se organizar, a empresa resiliente, as pessoas resilientes, o time resiliente, empoderamento ou não empoderamento individual, empoderamento de equipes, etc. Está tudo lá. E, na verdade, o que, na minha opinião, e olha, eu usei esse livro como livro-texto nas minhas aulas, tanto lá na FEA como lá na ECA. O interessante é o seguinte: dificilmente você tem uma empresa que você consiga encaixá-la em uma metáfora só. Deixa eu ver se eu consigo dar rapidamente aqui um exemplo. Vamos supor, você pega o McDonald's. O McDonald's, se você pensar lá na lanchonete, fritando hambúrguer e batata frita e entregando o lanche para o cliente em 30 segundos, ela tem que ser uma empresa com um tipo de organização que a gente chama máquina. Ela é uma máquina, por quê? Se ela não tiver um processo definido, uma linha de produção, um prepara a carne, o outro frita, o outro monta o sanduíche, o outro põe na embalagem e joga no balcão e outro entrega, ela não consegue efetivamente cumprir o seu plano de não deixar o cliente esperando mais que 30 segundos ou um minuto, sei lá quanto é o tempo, pelo seu sanduíche. Muito bem. Agora, a mesma organização, McDonald's, na hora de selecionar um franqueado ou escolher um novo ponto de venda para se construir um McDonald's, ela é a metáfora cerebral. Ela não tem mais nada a ver com essa coisa de linha de produção ou a metáfora máquina, como o Garrett Morgan chamou. Por quê? Porque ali eu vou precisar de informação, fluxo de pessoas, o quanto que aquele lugar eu posso valorizar, que você sabe que o McDonald's é a maior imobiliária do mundo. Então, na verdade, eles pegam hoje um lugar que não é lá tão fashion assim, transforma aquele lugar, aquele ponto, num lugar de atratividade, e só a valorização do imóvel, depois coloca aquele M grandão lá, já é um ganho efetivo que o McDonald's tem nos seus ativos. Então, para poder escolher esse ponto, na verdade, você tem uma estrutura ali que a gente pode enquadrar na chamada metáfora empresa cerebral. A empresa que trabalha com dados, trabalha com informações, que tem parâmetros para tomada de decisões baseada em dados e informações. E olha, não é novo, né? A gente fala muito hoje que dado é o novo petróleo, né? Que a gente tem que decidir em cima de dados. O McDonald's faz isso há algumas décadas. Não sei se é muito, muito complexo para uma sala do Clube Brasil, onde a gente tem que falar rapidinho, mas é isso que me ocorre quando vem essas discussões, como uma estrutura efetivamente deve trabalhar. Até porque, né, Edu e colegas aqui, o que nós sabemos é o seguinte: normalmente a cultura é a cultura do dono. Leia-se dono numa empresa que tem dono, e leia-se a sua alta direção numa corporação. Mas se você tem um dono que preza pela ética, que preza pelo resultado mais do que pelas horas trabalhadas, que preza por um ambiente de trabalho onde as pessoas aprendem e se desenvolvem, essa é a cultura que vem. Se você tem aquele dono que o que vale para ele é o funcionário sentadinho ali das 9 às 6 da tarde, né? Não interessa que o pato é macho, eu quero é ovo, é isso a cultura que você vai ter na organização. Valeu, queridos. Obrigado, Júlio, muito obrigado. O Júlio, deixo aqui, né, minha admiração pelo Júlio, e eu acho que a síntese que ele trouxe é maravilhosa, porque quando a gente viu como não dá mais para pensar resiliência em bambu, elástico, silicone, viu como não dá mais, a resiliência estratégica, a gente precisa ser um metamórfico, e é o que a Carol trouxe, o que a Cris trouxe, né? Você é singular, você é contextual e você é sistêmico, né? Uma hora você está se relacionando com uma pessoa, com um cliente de um jeito,
outra hora você está se relacionando com outra pessoa de um outro jeito. Então, a sua riqueza em termos de resiliência é essa extrema capacidade de se metamorfosear eticamente diante de todos os cenários. É menos bambu e mais X-Men, entendeu? Perfeitamente, Edu. Ótima síntese. Fantástico, Edu. Poxa, Júlio, contribuição incrível. Também tenho te acompanhado já aqui no Clubhouse, o Flávio também. No final do dia, acho que a gente acaba pensando muito nas organizações como organismos vivos mesmo, né? Saindo do modelo mais Henry Ford mecânico para um modelo híbrido que permite aí as diversas células trabalharem de forma como que precisam, né? Presto consultoria para algumas empresas no contexto de implantação ágil e a gente acaba vendo isso, né? Acho que o Edu também acaba vendo isso nas consultorias. A empresa inteira precisa ser ágil, o cara acha que tem que comprar o ágil de prateleira, só põe um Scrum Master, um Agile Coach, o que for, o nome que for, um evangelista, e a empresa como um todo vai funcionar. E não é assim, porque tem momento que não precisa, né? Não precisa seguir a modinha. Se o jogo tá bom, tá funcionando na figura aí do Júlio, tá entregando o lanche em 30 segundos e é o que precisa, que vai satisfazer o cliente, vai satisfazer todas as premissas de um bom atendimento, vão ser felizes. Então, André, mas justamente como você disse, né, e como nós falamos aqui, essa questão da implementação do Agile nas empresas, também ele tem que emanar da cabeça, não tem que emanar lá do C-Level. Eu tenho um exemplo rapidinho para te dar aqui. Você vê, eu sou conselheiro da Aramis, nós somos uma empresa velha economia, né? Indústria têxtil com 100 moda masculina, 100 lojas, em shopping centers espalhados pelo Brasil todo. Só que nós temos um CEO extremamente jovem, competente, que é o Richard Stadt, e o Richard começou a frequentar lá a Digital House e tal, e falou, não, eu preciso entender o que é esse Agile. E aí nós lá no conselho vamos fazer o seguinte, vamos fazendo por grupos, quer dizer, por que você tenta fazer Agile primeiro lá na área de produtos, para vocês definirem a pré-linha de produtos, né? Antes de você chegar na coleção, tem tudo a pré-coleção, você vai dividir lá em alguns times, você vai fazer alguns sprints e ver se isso agiliza o processo. Claro, contratamos um facilitador para isso, uma pessoa, o Matias, um cara muito bom. Hoje, André, eu acho que não tem seção, não tem departamento da empresa que não usa para alguma coisa algum Agile, nem que seja fazer uns sprintzinhos para acelerar esse ou aquele processo. Mas por quê? Porque o Richard comprou essa coisa, participou ativamente em grupos, né? Em sprints, em sessões de Scrum, etc. Então, é o que eu digo, né? Se a cabeça não quiser, é duro o time comprar. Por que eu vou fazer algo que o meu chefe não acredita? Não vai fazer. Fato, Júlio, no final do dia é a cultura, os valores, e todo mundo busca isso, maior colaboração, melhor comunicação, melhor transparência, né? Tinha uma pessoa aqui que eu tentei subir, mas eu não estou conseguindo, eu peço desculpas aqui para quem levantou a mão, porque tá aqui, eu vou tentar colocar de novo, tá? A ferramenta aqui, acho que não consegui, vou tentar de novo. E aí, essa pergunta a gente já caminha aí para os finalmente, aí para as conclusões. É a Ana. Eu não consegui. Agora foi, Ana. Pode fazer tua pergunta. Olá, pessoal. Bom dia. Muito obrigada aí pela oportunidade, André. A sala tá realmente com conteúdo maravilhoso. Estou bastante... Eu já tinha visto essa sala, não tinha conseguido entrar ainda. Peguei um pedacinho aí muito interessante, realmente é muito rico, né? Agrega muito para a nossa realidade. Eu queria fazer aqui um desafio, uma provocação aqui para o Edu. Gostei muito quando ele falou sobre essa nova forma de liderar, que é legal você pôr os OKRs e dependendo do tipo de colaborador, você como líder deve atuar de forma diferente. E em alguns casos, realmente, você tem que largar de mão. E aí eu te desafio da seguinte forma, Edu. O que você faria no caso de uma empresa
pública, que você realmente não pode largar de mão. Aquele colaborador foi colocado ali para você e você tem que fazer o melhor com ele. E você sente que ele é aquele colaborador que você deveria, no que você falou, deixar mais de lado, entendeu? Tirar dali. Olha, eu vou dar a minha perspectiva, tá? Sobre uma ótica funcional. O grande desafio da gestão pública, a gente tem aqui aproximadamente 30% dos nossos clientes são gestão pública. A gestão pública tem se transformado justamente porque o CNJ tem desenvolvido muito trabalho de inovação, você deve ter percebido aí. Agora, eu primeiro vou olhar o grau de desengajamento desse servidor, né? Se a gente faz três camadas de investigação. A primeira camada ele pode estar desengajado porque ele não sabe o que precisa ser feito. Então, se eu percebo que ele está desengajado porque ele não sabe o que precisa ser feito, eu vou orientá-lo. Eu, como líder, vou orientá-lo. A segunda camada, ele não sabe fazer o novo. Vamos supor que entrou um projeto lá e ele precisa fazer alguma série de novas práticas e ele não sabe fazer. Então, ele está desengajado porque ele não quer dizer que ele não sabe fazer. Então, quando eu percebo que ele não sabe fazer, então eu vou fazer um trabalho muito grande de capacitação com ele. Se por acaso ele está engajado porque ele está vendo sinais de distorção na cultura, que é bem comum, tá? Eu vou tentar ajudá-lo. Aí, se eu conseguir ajudá-lo a olhar para o que precisa ser feito, fazer o que precisa ser feito e se comprometer com a parte do seu trabalho, e mesmo assim ele não quer fazer, e representa mais ou menos 1/3 dos desengajados, eu, particularmente, faria de tudo para transferir esse servidor para outro local. Porque quando eu mantenho um servidor desse na minha equipe, eu vou mandando uma mensagem sistêmica para toda a equipe que a gente tolera baixa performance, que a gente tolera ingerência. Tá? E aí você vai ter um problema secundário, porque as pessoas vão deixar de acreditar em você como líder, porque você não tem poder para tirar uma pessoa que, depois de todo o seu trabalho de liderança, descobriu que ele não quer crescer mesmo. Então, se você mantém, depois que você fez todo esse trabalho, se você mantém esse servidor ou esse funcionário ainda na equipe, você está transmitindo para todo mundo que você não tem poder, que esse cara está atrapalhando e que ele provavelmente, que a sua liderança pode ser bacana, pode ser incrível, mas para as coisas mais complexas você não tem poder de modificação. Então, depois de fazer tudo isso, se ele não quiser crescer, eu disponibilizaria ele para outro departamento. Ô Ana, se eu puder contribuir e, na verdade, ratificar com o que o Edu comentou, eu tive uma passagem no mundo público, fiquei dois anos na São Paulo Turismo, e entrei como diretor de compliance, depois assumi a presidência. O contexto era uma empresa em vias de tentativa de privatização pela Prefeitura de São Paulo, e os colaboradores estavam há 3 anos sem dissídio, tá? Então, assim, proprietário da AMB, o equipamento estava sucateado, a prefeitura não estava investindo, e os outros players crescendo bastante. Então, cenário desafiador para mim, aceitei na hora que eu vi o tamanho do abacaxi, acho que eu gosto de resolver problemas e de ser desafiado. E aí tô me juntando aqui com o Edu nesse desafio, tá? Você direcionou pro Edu, mas eu gosto de ser desafiado, acho que o Carlos também, o Flávio, a Carol, o Cris, todo mundo que tá aqui. Então já tô colocando todo mundo nesse mesmo barco desse teu desafio. Lá eu fui nessa linha que o Edu justamente falou. Eu coloquei todo mundo no mesmo barco, comecei a implantar os pilares mesmo de uma cultura mais ágil. Então, ser muito transparente, comunicar a todo momento, colocar os funcionários ali, independente se vai ser privatizado, concedido, fechado, vai retomar. A empresa vai precisar de bons pintores, de bons carpinteiros, de um bom corpo operacional, de um bom analista financeiro. E aí eu comecei a trabalhar bastante essa parte de entender quem estava desengajado para poder engajar, dar suporte para quem não sabia o que fazer nesse cenário incerto. E aí sim, houveram casos que a gente teve que disponibilizar. Eu brinco, Edu, não foi nem para o mercado. Eu já sou mais sacana, eu disponibilizo para concorrência. E tiveram casos que a gente teve que dispensar, sim.
e até um caso em particular foi pelo exemplo mesmo. A gente não podia manter a pessoa na equipe porque era um caso de assédio. Então, se a gente mantivesse essa pessoa, o recado que a gente passaria para todos os colaboradores era de que a gente tolera, né? Estava numa revisão de valores, lá, cultura, valores da companhia, nesse momento, então precisava ter essa atitude um pouco mais, não vou dizer enérgica, mas de passar a mensagem correta mesmo do que se tolera, do que não se tolera, tá? Espero ter contribuído, Aninha. Se você quiser me mandar um direct ali, precisar de alguma outra ajuda também, fica super à vontade. Perfeito, gente. Muito obrigada, Edu. Obrigada, André. Exatamente o que eu penso aí. Gostei muito de poder ratificar esse meu pensamento com vocês. Obrigadão. Edu, encaminhamos agora para os finalmente. Acho que poderíamos aí, Resiliência, dar um semestre de falar, bom, você dá aula na GV, na PUC, acho que para quem não conhece o trabalho do Edu ainda, eu recomendo fortemente seguir o Edu. Ele está em algumas salas aqui no Clubhouse incríveis mesmo. Eu tive a oportunidade já de participar de 2. Autor dos livros Resiliência, a Gestão da Singularidade e Supere. Então, um cara que para mim, Edu, é referência. E a gente nem explorou outros lados aqui, de falar um pouquinho de design thinking, design organizacional. Acho que vai ficar o convite aí para voltar daqui umas semanas e a gente se provocar aí nesses temas. André, eu queria, para a gente terminar, na verdade eu vou precisar realmente, a gente marcou 1 hora, né? E eu tô com outra agenda aqui rapidinho, mas eu queria deixar um presente para as pessoas lá no Instagram. A gente tem um artigo de resiliência bem profundo, né? Com todos os conceitos, com todas as práticas, com todos os desenvolvimentos. Então, ele está entre os 6 primeiros posts. E se você for na bio, também tem um link para os slides da palestra de resiliência. Então, é um pequeno presente que a gente deixa para quem quiser aprofundar mais no conceito, né? Porque tem tantas coisas incríveis no conceito que vai muito além só do sustentar e do ser elástico, ponte ou silicone, entendeu? Eu queria muito agradecer a sua presença, o seu convite, né? Queria muito agradecer aqui as pessoas que ficaram 1 hora com a gente e me coloco à disposição lá no Instagram, no LinkedIn para a gente conversar. E claro, quero agradecer muito o Júlio, o Flávio, a Cris, a Carol e a Ana por terem doado o seu tempo e a sua inteligência para a gente tornar esse bate-papo mais rico. Obrigado, viu? Muito obrigado, Edu. Obrigada, Edu. Obrigada, André. Obrigada a todos. Gente. Obrigada, gente. Obrigada, Edu, André, pessoal. Muito obrigado, Cris, Flávio, Júlio, Ana, Carol, Edu, gratidão. E a todos aqui que acompanharam essa sala. Diariamente estamos às 7h31 na Jornada Ágil, trazendo sempre agilidade e mais um tema complementar que hoje foi muito bem provocado ali, explanado e ilustrado. Acho que a maturidade que a gente almeja, aí um terceiro ponto de maturidade, que foi resiliência. Prosperidade ágil a todos e nos vemos amanhã.